Filipenses capítulo 1. Começando pelo versículo 12. Não leia. Quem você falar? Já vou ler, é instantâneo, pastor. Não, segura aí. Segura a sua alma aí. É por isso que quando eu falo, eu não falo o versículo. Eu falo só o capítulo e espero todos acharem. Quantos acharam já? Digam amém aí. Tem alguém que não achou, está com dificuldade. Irmão, fica sensível aí. Se alguém está do seu lado não achou ainda. Antigamente a gente falava assim, ó, abra na sua Bíblia e dê para ele. Agora a maioria é tudo no smartphone. Quem tem a Bíblia ainda em papel? Levanta a Bíblia em papel aí. Cadê o crente raiz? Cadê o crente raiz? Não. Vamos, o crente mais raiz ainda. Crente de Bíblia de papel de capa preta. Que Bíblia que é Bíblia tem que ter capa preta. Aquela Bíblia cor-de-rosa. Hoje tem Bíblia do papai, do vovô, da titia, tem ou não tem? Do obreiro, do pastor, da ovelha, do bode. Tem uns... Oi? Do jipe? Que é isso? Mais uma? Que beleza! Mais uma, do jipe. Que beleza! Não, né? Tá não, né? Não é propaganda, é só um comercial, né? Ai, querido. Bom, em Filipenses capítulo 1, começando pelo versículo 12, diz assim: quero ainda, irmãos, que saibais ou cientificar-vos de que as coisas... Meu irmão, olha a perspectiva do Paulo. Olha a perspectiva do homem. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, os outros, né? Contudo, pregam a Cristo por inveja, por discórdia, e insinceramente, pensando que irão acrescentar tribulações às minhas prisões. Que me importa? Olha, crente pode falar isso. Olha aí. Crente pode falar isso, meu irmão. Tô nem aí. Que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer maneira, seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Sim, e sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que eu vou escolher. De um jeito ou de outro estou constrangido. Eu quero partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário ficar na carne. Vou ficar vivo.
E certo disto, estou certo, né? E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Pai, fala conosco mediante a tua palavra. Abre os nossos olhos, muda nossos conceitos errados. Muda as motivações, Senhor, que não estão alinhadas àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz-nos ver de maneira diferente as situações pelas quais passamos, Senhor. Ajuda-nos nisso, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém, querido? Esta carta de Paulo aos Filipenses, você já percebeu que ele estava preso, né? É uma das cartas de prisão, né? Cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Essa aqui, Efésios e outras cartas, quando ele escreveu, ele estava preso. Alô? Preso, não por sonegar impostos, nem por evasão de divisas, nem porque tinha roubado um banco, nem por nada. O Paulo estava preso única e exclusivamente por pregar a palavra de Deus, meu irmão. Ele está preso. E esta carta é conhecida como uma carta da alegria. Uma carta do gozo. Você vai ler o Paulo escrever repetidas vezes: alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele está preso, e os irmãos estão assim um pouco entristecidos. Há alguns irmãos que estão assim meio entristecidos. Mas outros estão assim, se sentiram desafiados. Houve um período na história, não é esse período aqui, um período mais para frente, em que a igreja passou por uma grande perseguição. O Império Romano, o Império dominante à época, a partir do ano 250 mais ou menos, ele começou a perseguir os cristãos de uma maneira terrível. Terrível. Houveram imperadores que, eles Domiciano, Trajano, imperadores que perseguiram a igreja ferozmente, mandando os cristãos para a cruz mesmo, matando os crucificados nas arenas de Roma, nos circos romanos, onde os gladiadores lutavam. Muitos dos nossos irmãos, muitos dos pais da igreja foram colocados nas arenas e comidos por feras. Hebreus fala isso. Pela perseguição que Roma fez ao evangelho. E teve um desses mártires da igreja que ele disse uma coisa linda. Na sua colocação, triste pelo fato, mas de um impacto tremendo. Ele disse o seguinte, que o sangue dos mártires era a semente do cristianismo. Quanto mais se derramasse, mais nasceria. E uma coisa interessante, o período em que o cristianismo mais cresceu foi na época da perseguição. O mundo então conhecido, se você pegar no mapa aí, até o ano 200 ali, você vai ver que Roma conquistou o mundo conhecido, até o ano 100 da nossa era. E o Paulo fala assim, quero que vocês saibam, vocês estão aí meio tristes porque eu estou preso. Presta atenção. Paulo falou, eu quero dar uma boa notícia para vocês. E ele vai falar isso mais para frente, o que eu vou dizer aqui agora. Ele fala assim, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Eu estou preso, mas a palavra não. Ele fala, eu quero que vocês saibam que o evangelho, ele foi conhecido por toda a guarda pretoriana. Essa guarda era a guarda de elite do Império Romano. Era a guarda que cuidava do imperador. Quando um preso
assim, destacado, um preso, hoje nos nossos dias seria um político, né? Ou seja, uma pessoa que tem alguns privilégios, fórum privilegiado, seria guardado por essa guarda como a Polícia Federal, não tem? Quem conduz esses caras à prisão, quem é que faz a guarda deles? Né? Não é o soldado, com todo respeito aos soldados, né, assim, da Polícia Militar, mas assim, é a guarda da Polícia Federal, é uma guarda diferenciada, um status assim, né, que a posição deles os colocam lá, assim, como uma polícia especial. Então, a guarda pretoriana, ela era a guarda, hoje seria a guarda presidencial, a guarda que fazia, guardava esses presos importantes, se é que tem preso importante, né? E ele fala assim, eu estou preso, mas eu não estou jogando truco, não estou jogando cacheta, eu não estou aqui pintando, desenhando, fazendo terapia para não ficar depressivo. Estou pondo na linguagem alvariana. O Paulo fala, eu estou aqui, mas eu tenho aproveitado desta minha prisão para fazer o evangelho chegar a lugares onde eu nem vou. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que é estudado assim, quais foram as contribuições que o Império Romano deu para o avanço do cristianismo. Os povos em geral, quais foram as contribuições que eles deram. O povo grego pela sua intelectualidade, pela sua escrita, tanto é que o Novo Testamento foi traduzido, né, foi escrito no grego, que era a língua, era o inglês da época. O grego era o que equivale ao inglês hoje. Uma pessoa para estar bem enturmada, para galgar degraus aí na sua carreira, sem inglês, não vai. E o grego era isso, os romanos, algumas coisas, mas a extensão do Império Romano. Soldados, tem até um lá, que é o São Sebastião. Quem já viu aquele santo cheio de flecha? Você vê que ele tem a roupa de um soldado romano, já reparou? Ele é tipo um soldado, que foi um soldado, dizem, que se converteu ao cristianismo. E houveram outros. Nós temos um centurião, que o Pedro vai à casa dele, né? Um tribuno. O Paulo vai evangelizar outros. Então Paulo fala assim, olha, eu estou preso, mas eu não estou aqui jogando dominó. Eu não estou aqui fazendo uma terapia. Eu estou aqui falando do evangelho. Eu estou aproveitando essa oportunidade. Sabe por quê, meu irmão? O Paulo tinha uma perspectiva de vida bem diferente. E o Paulo era um homem do século II. Alô? Ou não? Primeiro século, né? Até 100 é primeiro, né? 2 é? Os primeiros 100 anos, século II? Então eu estou certo. Essas coisas confundem a gente. Primeiro a mim. Ele era um homem daquele tempo. E ele tinha uma perspectiva. Ele tinha uma visão. Ele falou assim, peraí, eu estou preso. Eu tenho duas coisas que eu posso fazer aqui. Eu posso ficar reclamando da vida. Eu posso ficar desanimado. Eu posso ficar culpando algumas pessoas. Eu posso achar que Deus está sendo injusto comigo. Eu posso achar que servir a Deus só me traz problemas. Essa é uma perspectiva. Ou eu posso fazer uma leitura diferente dessa situação. Eu posso enxergá-la como uma oportunidade. E ele opta pela segunda. O Império Romano é longo, é vasto. Se eu ganhar um soldado aqui, daqui a pouco esse cara vai ser destacado para ir para um outro lugar. Daqui a pouco de lá ele vai para outro lugar. Daqui a pouco ele vai para um outro lugar. Esse evangelho vai ser propagado em toda a extensão do Império Romano. Então,
alguns talvez diziam, Paulo, vamos jogar um truco. Ele falou, não vou jogar truco não, eu vou aqui estudar a palavra, porque eu quero evangelizar aqui um soldado. A gente ficar jogando cacheta, dominó, truco, eu vou falar de Jesus para esse cara que está me segurando aqui. Porque ele era guardado. O Paulo ele tinha uma perspectiva tão grande, querido, de aproveitar a oportunidade, que ele está preso, quando ele escreve a carta de Éfeso, e normalmente um prisioneiro como Paulo era guardado por 4 soldados, normalmente, e da guarda pretoriana, porque ele tinha cidadania romana. E um romano era um cidadão importante. Ele está preso, e ele vai escrever para a igreja de Éfeso, porque ele olha como Paulo tinha uma perspectiva. Tem alguns soldados ali, no mínimo 2, mas possivelmente 4, paramentados, aqueles soldados com aquela roupa de um soldado romano da época, aquela armadura. E ele olha para aquele soldado, ele está preso. Ele olha para aquele soldado e o Espírito Santo diz assim para ele, Paulo, escreve uma carta para a igreja de Éfeso e faça uma associação entre esta armadura do cristão e as armas que eu tenho disponibilizado para a minha igreja. E ele olha para aquele soldado e ele fala assim, quanto ao mais, Efésios 6, começando pelo versículo 10. Ele fala, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade. Por isso estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ele está olhando para o soldado, querido, ele está preso, vestido a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está preso. Ele está preso. E ele está olhando para o soldado e falando, pera aí, tem coisas maravilhosas que Deus está me revelando aqui. Porque ele fazia das oportunidades ruins um momento para ouvir Deus falar com ele, querido. E ele fala assim, olha, as coisas que estão me acontecendo. O que estava acontecendo com ele, querido? Prisão, apedrejamento. Paulo foi pregar o evangelho numa cidade, ele foi apedrejado e dado como morto. Sabe o que ele faz? Os irmãos tiram ele para fora da cidade. Sabe como Paulo saiu falando, vou voltar lá mais não. Eu, fui falar de Jesus para o meu vizinho e veio com a panela na minha cabeça. Fui falar de Jesus para o meu vizinho, ele veio me escorraçar. Eu nunca mais que falo de Jesus para ele. O Paulo foi apedrejado. Sabe o que ele fez? Tiraram ele para fora da cidade. Ele levantou. Está escrito assim, em Atos. Ele bateu o pó da roupa. Falou, bora de novo. Você é louco, Paulo? Sou louco por Jesus. Apaixonado pela palavra de Deus. E quero povoar o céu com o maior número de pessoas que eu puder. Eu vou voltar lá. Vão te matar. A morte para mim é lucro. Você já chegou nesse nível? Se você não chegou ao nível de dizer que a morte é lucro para você, e se eu não cheguei a esse, só eu sei se eu cheguei ou não, tá bom? Se nós não chegamos a este nível ainda, é porque nós ainda não entendemos o que é o céu. E o que é estar com Jesus. Eu amo viver, querido. Viver é bom. Eu quero viver até os 90, 95 anos. Porque envelhecer é viver promessa.
Tem gente que tem medo de envelhecer. Eu quero ficar velho, não, pastor. Outra mentira do diabo. Outra mentira. Já falamos da sogra, já falamos do casamento, já falamos dos cunhados. Que ficar velho é ruim. Ficar velho dá trabalho para os outros. Não, não é. Envelhecer abençoado é viver promessa. Eu vou ficar com 90 e poucos anos. Espero que o Senhor permita eu viver isso e vou viver bem. Amém? E eu peço uma coisa para o Senhor. Eu quero partir deste mundo num ambiente falando dele, falando para alguém dele, ou numa sala dando aula, ou numa igreja pregando, ou na rua falando com alguém. Eu quero terminar falando assim, ó, Jesus te ama. Então, se você não está pronto para dizer, se eu não estou pronto para dizer, como Paulo diz, que morrer é lucro, é porque nós ainda não estamos, querido, no ponto. Estamos cru. Estamos verdes ainda. Mais uma coisa. Se nós olhamos para as circunstâncias da vida, para os problemas da vida, e mais murmuramos, mais reclamamos, é porque ainda estamos verdes. Nós temos que aprender a fazer de cada oportunidade, ainda que adversa, de cada situação, ainda que adversa, uma oportunidade para Deus fazer um milagre nas nossas vidas. Esta é a nossa perspectiva. Aquela perspectiva do copo meio cheio. Eu sei que é antiga, eu sei que eu tenho que renovar meus exemplos, mas aquela perspectiva do copo meio cheio ou meio vazio. Ele está pela metade. E o filho quer ir na casa do avô e o pai não quer ir. E o pai chega para o filho e fala assim, filho, nós só temos meio tanque de gasolina, não dá para ir. Aí o filho fala, não pai, nós temos meio tanque de gasolina, dá para ir. Perspectiva. A sua vida, a minha vida é movida por perspectiva. O mesmo Paulo diz assim, ó, as nossas leve. Meu Deus do céu, como esse homem vinha em outro planeta, não é possível. Eu acho que o Paulo era um ET. Ou então ele for adotado com um poder extraordinário. Maior do que nós temos, maior do que... Eu acho que o Paulo era o filhinho preferido de Deus. E Deus imunizava ele contra as coisas que os demais homens viviam na terra. Eu acho que o Paulo, quando preso, devia ter uma cela com uma cama de marfim. Devia comer caviar todo dia na sua refeição de preso diário. Devia ter um lugar para ele tomar o solzinho dele, bronzeador solar. Porque a perspectiva dele preso é diferente da nossa, diante das circunstâncias. O Paulo não murmura, ele louva. Alô? Amém. Num outro momento, ele está preso. Ele e Silas. É bonito ouvir, é gostoso ouvir, mas eu quero ver nós vivermos essa realidade do Paulo. Ele preso à meia-noite, diz o texto, diz a palavra, Paulo e Silas estão cantando louvores a Deus, com marcas em seus corpos. Eles estão marcados, porque o carcereiro vai levá-los para sua casa para lavar as feridas do Paulo e do Silas. E à meia-noite eles estão cantando. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. É o que ele pregava. Veio para nos resgatar. Ele escrevia nas suas cartas, amor maior que o meu pecado. E ele escrevia, nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a tribulação, nem a angústia, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. O Paulo não apenas escrevia, o Paulo vivia isso. Ele fala, nem a angústia, nem a tribulação, nem a morte, nem os principados, as potestades, o porvir, a altura, a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas uma unha encravada nos faz questionar os propósitos de Deus para nós, queridos. Uma unha encravada, uma conta não paga. Uma conta não paga nos faz questionar. Às vezes por inadimplência nossa, por irresponsabilidade nossa, nós nos colocamos em situações às vezes muito adversas e culpamos a Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? O Paulo está preso, ele está falando, estou feliz. Olha o meu sorriso. O Paulo pegava aquele emoji, aquele sorrisão, sabe aquele sorrisão que é todo dentão branco assim, ó? E ele mandava para os irmãos pelo WhatsApp dele assim, olha como é que eu estou. O Paulo não colocava lá no perfil dele, se sentindo abandonado, se sentindo traído, sentindo-se... Os emojis que o Paulo manda... Como é que você sabe disso? Leia suas cartas. Leia Filipenses, você vai ver que o Paulo, os emojis do Paulo... Ele podia ter feito isso, né? Podia ter pego essa pregação, colocado em cada versículo, colocado um emoji. Como estaria o rosto do Paulo quando ele escreveu cada parágrafo dessa carta? O que nós íamos ver? Aquele ajoelhadinho, orando. Aquele sorrisão. Aquele batendo palma. Troféu. É isso que o Paulo nos ensina. É isso que ele nos mostra através das suas cartas, querido. Que vale a pena sim servir a Deus. E que os momentos de reclusão que nós passamos, e nós passamos às vezes, nós nos entristecemos sim, nós somos machucados sim, mas é nessas horas que o conforto, que o consolo de Deus aparece para mim e para você. Eu não vou dizer para você nem para mim que bom que esses momentos existem. Não vou dizer que bom que eles existem, mas eu vou dizer que bom que existe o consolo de Deus para esses momentos, dos quais nós não estamos isentos de passá-los. Você não está isento, você não está imune. Ninguém aqui está imune a problemas, a situações difíceis, duras da vida. Ninguém está isento disso. Mas eu posso me privar do conforto de Deus, do consolo de Deus para mim nesses momentos. Eu não posso evitar que essas coisas venham. Eu não posso evitar que o problema venha. Mas me privar do consolo de Deus, isso eu posso fazer. Como? Murmurando, reclamando, questionando Deus dia após dia. Mas por que isso, Deus? Por que isso, Deus? Mude a perspectiva, mude o linguajar. Diga, apesar disso, Deus. Ao invés de falar, por que isso, Deus? Às vezes você pode perguntar. Deus não se importa a gente perguntar para Ele, às vezes, Senhor, por que isso? Porque Deus quer que você saiba, Deus quer que eu saiba por que estou a passar por aquilo. Então não é errado perguntar. Pergunte para Deus. Diga, Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Ele vai te falar. Mas não se prive da graça, do consolo, do afago dele, querido. Porque o Paulo fala assim, eu estou preso, mas eu estou animado ainda. Ele fala para os irmãos, que é comum, a gente ama as pessoas, verdade ou não é? É ou não é? Ele fala para os irmãos, olha, vocês estão tristes aí? Fica não! Alegrem-se, porque o evangelho está sendo pregado aqui dentro. E soldados da guarda pretoriana já aceitaram a Jesus. É isso que ele está falando. O evangelho é conhecido
retaguarda pretoriana. Eu já ganhei aqui alguns soldados para Jesus. E eles vão daqui a pouco ganhar outros. E o evangelho vai se propagar pelo mundo afora. O diabo pensou que me colocando na prisão ele ia me fazer calar. Ele criou, foi uma oportunidade onde eu não conseguiria entrar talvez. Uma coisa linda. Ai, pastor, então foi por isso que Deus me fez ficar doente para ir no hospital pregar o evangelho? Não creio assim. Não creio que Deus colocou você doente para você ir lá no hospital pregar. Eu não creio assim. Mas eu creio que você ficou doente. Deus espera que você fale dele lá. Alô? Porque eu não creio que Deus põe, eu creio que Deus tira a enfermidade. É assim que eu creio. Se você não crê assim, fica tranquilo. Mas é uma oportunidade que apareceu para você. Aproveite-a. Alô? Limão se faz, ou limonada se faz inteiro? Inteiro? Omelete? Ovos inteiros? Ovos quebrados? Água quente? Dá para beber? Mas faz um cafezinho tão bom. Eita, cafezinho bom. Sim ou não? Um chazinho de camomila. Mas tem um chazinho que é melhor que de camomila. O chá de raiz de Jessé. Raiz de Jessé. Jesus. Chazinho bom. Amém? Coloque-se de pé, meu irmão. E esse momento para nós aqui é um momento assim, muito especial. Mas muito especial. Porque Jesus foi preso por você e por mim. Amém? Ele foi morto por você e por mim. Mas ele também ressuscitou por você e por mim. E esse pão fala do seu corpo, que foi pendurado naquela cruz no lugar do teu corpo físico. E o que Isaías fala no seu livro, no capítulo 53, que ele foi ferido, ele foi literalmente moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. E que o castigo que hoje nos traz a paz, ele levou. E pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É assim que nós anunciamos este momento, Pai. Olhando para este pão como olhamos para o corpo do teu filho, naquela cruz, pendurado, dilacerado, por causa de nós. E não só os nossos pecados ele levou sobre si, mas também as nossas dores, as nossas enfermidades, ele as carregou, para que nós pudéssemos viver uma vida abençoada, uma vida abundante. Nós consagramos este pão, Pai, nos lembrando do corpo do teu filho. E consagramos este suco, que fala do sangue do teu filho, que foi derramado ao pé daquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Senhor, nós recebemos o lavar deste sangue um dia. E contempla-nos nesta manhã. Como o salmista orou, nós oramos nesta manhã. Sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos, ó Deus. E vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos pelo caminho da justiça por amor do teu nome. Faz-nos conhecedores, Deus, se há algo em nós que tem manchado a nossa roupa, que um dia foi lavada pelo teu sangue. Dá-nos um coração quebrantado, um espírito contrito, um coração arrependido nesta manhã, Senhor, para que possamos arrependidos confessar a Ti os pecados. E pecado, Senhor, é tudo aquilo que não está alinhado à Tua palavra.
não é o meu conceito, não é o que eu penso, é o que a tua palavra chama de pecado, que é pecado, Pai. E nós concordamos, a despeito de, às vezes ainda nós cometemos alguns erros, nós concordamos com o Senhor de que essas coisas são erradas mesmo. Então dá-nos um coração arrependido nesta manhã. Que haja sinceridade em cada coração, como a tua palavra diz. Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação. O teu sangue, Jesus, nos limpa e nos tira de debaixo da condenação e do juízo. E eu clamo esse sangue sobre a minha vida nesta manhã, Senhor. Lava-me, lava a minha mente, lava os meus sentimentos, lave as minhas vontades, para que eu possa estar na tua presença, Senhor, alinhado contigo, e desfrutar não só da tua presença, mas da tua intimidade, Senhor, em nome de Jesus. Se você já entende o valor, o princípio do cear com o Senhor, você vai receber o pão e o cálice. Espere até que todos sejamos servidos, para que possamos comer deles todos juntos. Então, se você ainda não recebeu do Senhor, agradeça como se você já estivesse com a sua bênção em suas mãos. Não há
palavra do Senhor diz assim no livro de Filipenses. Ainda. O Paulo, ele disse assim: que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, antes esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de homem. E como homem ele se tornou servo, um servo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E o que eu leio, o que nós lemos nas Escrituras, é que Jesus pendurado naquela cruz, quando um daqueles que estavam ao lado dele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele amorosamente, misericordiosamente disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava perdoando na cruz. Enquanto aqueles zombavam dele, escarneciam dele, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele está na cruz, mas ele é o mesmo. A cruz não mudou Jesus, querido. A circunstância da cruz não mudou Jesus. Ele foi o mesmo. A proposta dele, a decisão dele não foi alterada. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos salvar. E a circunstância não tirou dele esta decisão. Isso se chama equilíbrio. É o que nós precisamos. Equilíbrio nas horas difíceis da vida. E quem nos dá esse equilíbrio? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós não precisamos explodir, nós não precisamos se esconder nas horas da adversidade. O Espírito Santo nos fortalece. Nós nos entristecemos, nós nos sentimos machucados, mas há um poder que nos fortalece para não nos deixar sucumbir diante das circunstâncias como muitos sucumbem e chegam a ponto de tirar a própria vida. Não deixe sua mente ser dominada por esses pensamentos. Rejeite. E eu sei que Deus está falando com alguém nesta manhã. Eu sei que Deus está falando com alguém nesta manhã que já pensou até em tirar a vida. Há um poder maior do que a morte. Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, Pai, antes de comer deste pão, beber desse cálice, eu oro agora repreendendo todo espírito maligno que colocou esse pensamento nesta mente, apontando uma solução mentirosa, apontando um caminho tortuoso. Jesus, lave esta mente agora com teu sangue. Aplica o teu sangue nesta mente, Senhor. Que ela seja lavada. E que o poder do Espírito Santo fortaleça essas emoções. E que esta vida saia daqui desta manhã restaurada, convicta de que o Senhor é com ela, para ajudá-la a vencer e a superar este momento tão difícil.
E nós vamos comer deste pão, beber desse cálice. E vamos, Senhor, nos alimentar da tua vida ressurreta. Uma vida de poder. Uma vida de ressurreição. Que nos dá poder sobre o pecado e sobre as circunstâncias da vida. Que esses elementos, embora sejam naturais, que eles representam aqui aquilo que é espiritual. Que a realidade espiritual deste fato nos fortaleça nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Pode comer, meu irmão, pode beber. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará. Vai acontecer. Toda língua confessará. Está chegando esse dia. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir esse nome. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Você que veio aqui nesse lugar hoje buscar algo do Senhor, Ele já te presenteou. Mas se você quer receber uma oração por algo que você tem necessitado por esses dias, estenda a sua mão onde você está aí. Nós vamos orar por você nesse instante. E eu tenho certeza que o Senhor vai tocar a sua vida. Se você está enfermo, receba essa oração. Se você está atribulado, receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, entregando essas vidas diante do Senhor agora. Seja qual for a necessidade que se apresenta na vida dessas pessoas, que o Senhor as toque agora, em nome de Jesus, removendo toda enfermidade, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que tem causado, Senhor, desconforto a essas vidas. Nós repreendemos e mandamos embora agora. Em nome de Jesus, abençoamos seus lares, declarando a tua paz, a tua alegria reinante nesse local, Senhor. Em nome de Jesus.